Vinícius, antes de a gente começar a falar sobre esse assunto de gerenciamento de crise, tu podia falar um pouco sobre quem tu é, te apresentar e falar um pouco sobre a agência de bolso? Então, cara, eu sou um entusiasta de publicidade, de marketing, sempre gostei muito dessa área. Eu fundei uma agência de publicidade que é a 2Trend, Marketing e Comunicação, e fiquei durante 6 anos à frente da 2Trend, e aí eu vendi a minha parte na agência porque eu queria estudar fora do país. E aí eu pensei, pô, como é que eu vou fazer as duas coisas, né? Como é que eu vou tocar uma agência e estudar fora do país ao mesmo tempo? As duas coisas não rolavam. E aí eu tive a ideia de fazer a agência de bolso, que é uma ideia de trabalhar mais com infoprodutos e tal, que era alguma coisa que eu poderia trabalhar de qualquer lugar do mundo, né? Basicamente. Então hoje a gente tem a agência de bolso, onde a gente produz conteúdo para quem trabalha dentro da área de marketing, né? No começo a gente produzia só para quem trabalhava dentro de agências de publicidade, mas foi ampliando. Hoje a gente fala sobre marketing e negócios meio que num total, assim. Então todo mundo que gosta de marketing, de publicidade e comunicação pode conferir a gente lá, agência de bolso. A gente produz conteúdo todo dia em tudo quanto é canal. Então, pessoal, para quem se interessou mais sobre o que o Vinícius falou, o link do site dele está aí na descrição do vídeo. Também vou linkar já o canal. Vocês têm canal no YouTube também, né, Vinícius? Tu falou? Temos canal no Já vou colocar YouTube, tudo aí. tudo. Então tá, então todos os links de redes sociais, de canal do YouTube, do site deles, tá aí na descrição desse vídeo. E também para falar um pouco sobre esse conteúdo aqui com a gente, eu convidei uma colega minha lá da King Host, a Débora, que trabalha no sucesso do cliente. Débora, pode te apresentar aí pro pessoal. Então, oi pessoal, eu sou a Débora e eu faço parte do time de CS, que nem o Paulo falou, e tô aqui pra gente trocar bastante ideia e fazer um conteúdo bem produtivo. Vinícius, lá no site de vocês tem um dos primeiros tópicos é sobre 4 fundamentos básicos para um gerenciamento de crise. Tu tem como falar para a gente um pouco sobre esses 4 fundamentos? Não sei se tu quer entrar em detalhes de cada um ou se tu prefere falar no geral, mas o que tu pode nos falar sobre esses 4 fundamentos? Quando a gente fala de gestão de crise em geral, existe muito pouco literatura ainda no mundo sobre isso, porque é algo que os profissionais de marketing, os profissionais de comunicação, em geral, não ligam tanto. Porque não é um negócio que vai te dar resultado, que vai vender e etc. É aquele tipo de coisa que você só se preocupa quando você tem um problema mesmo para resolver, né? Com exceção de uma área. Existe uma área que pensa em gestão de crise antes de todo mundo, porque eles sabem que eles vão ter crise, que é o marketing político. O marketing político, eles sabem que vai estourar algum tipo de bomba na mão do político, ou alguma coisa que ele fez no passado, qualquer coisa do tipo. Então é muito comum no marketing político a gente estudar sobre gestão de crise. E eu percebi que tem várias coisas que a gente consegue trazer ali da gestão de crise ou do disaster recovery para trabalhar essa questão em outros âmbitos, certo? Lembrando que nada que você estudar sobre gestão de crise, você vai conseguir aplicar 100% dentro da crise atual que a gente está passando, porque ela não tem precedentes. Imagina, uma crise global, realmente global, de proporções inéditas, sim, de antecedentes nunca antes vistos. Então, você vai ter que adaptar tudo para dentro do teu contexto, da tua realidade, desse momento que a gente está passando. Então eu peguei tudo, li muito sobre isso, eu já tinha algum conhecimento de gestão de crise por causa do marketing político, mas parei para analisar ali durante uma semaninha antes de publicar esses conteúdos. O primeiro deles é que não é tempo de ganhar dinheiro, né? Tem muita gente que tenta tirar proveito desse momento agora. E o que você tem... Vai lá, eventualmente, não tem problema nenhum você ganhar dinheiro com a crise ou na crise. Você só não pode ter essa mentalidade. Você tem que ter a mentalidade de perder o mínimo possível nesse momento para mitigar os danos que você está tendo. Por que isso é importante? Primeiro, para você não parecer oportunista. Segundo, para você não se decepcionar. Se você pega agora e você fala, eu vou montar um e-commerce para ganhar muito dinheiro, porque agora está todo mundo ganhando dinheiro com e-commerce. Não é essa a visão agora, porque senão você vai acabar atropelando várias outras coisas no meio do caminho. Você tem que pensar que você está montando um e-commerce agora para tampar o buraco que as vendas físicas deixaram, certo? E você trabalha com essa mentalidade primeiro. Depois que esse buraco está tampado, aí sim você vai pensar nos próximos passos, como que você vai trabalhar o crescimento disso, o envolvimento disso, enfim. É uma questão bastante de alinhamento de expectativa nesse momento. Outra coisa, foco na retenção. E justamente eu acho que essas duas coisas estão bastante ligadas. Foco na retenção. Tem muita gente falando agora, nossa, eu preciso conseguir mais clientes porque a gente está num momento de crise e vai ser complicado. Não, você tem que
cuidar primeiro para você ter certeza que você não está perdendo clientes. Se você estiver perdendo clientes nesse momento, é muito pior do que se você não estiver só não conseguindo clientes novos. Porque o custo de aquisição de um cliente novo é muito mais caro do que você manter um cliente teu que já está na base. E daí a gente vai poder falar de sucesso do cliente, que a Débora pode comentar aí e tal, o quanto que isso é importante para você reter o teu cliente, né? Então, vocês me falaram antes de começar aqui que vocês têm muitos clientes na KingHost que são agências de publicidade. O custo de aquisição de um cliente para uma agência de publicidade é muito alto. E a maioria das agências não se dá conta disso porque não para colocar no papel. Mas, quantas reuniões você tem que fazer? Você tem que fazer um diagnóstico para apresentar para esse cliente, para fechar com ele. E vai, e fecha, e demora 2, 3 meses para fechar esse negócio. Se você parar para pensar em todas as horas que você gastou para adquirir um cliente, é muito alto. É muito alto. E aí, nesse momento agora, que você está no momento que você precisa regular o teu financeiro, você vai trabalhar para colocar mais cliente para dentro, ou seja, você vai gastar muito dinheiro para colocar mais cliente para dentro, não é uma boa ideia. A ideia é que você primeiro trabalhe a retenção, para ter certeza que os teus clientes da base não vão sair, ou para que você perca a menor quantidade possível de clientes, e aí depois sim, você vai, num segundo passo, você começa primeiro a investir para conseguir reativar clientes antigos, ou para reativar aqueles clientes que quase fecharam contigo, mas não fecharam, porque esses clientes vão ser mais baratos, ou para vender mais para um mesmo cliente, para um cliente que já é da tua base, você pode fazer um upsell, um cross-sell, alguma coisa assim. E daí depois sim, depois que você tiver tudo isso bem definido, aí sim você pode ir para um outro passo, que seria buscar clientes de fora, né? Terceiro, que é a ordem, coordenação e planejamento. Isso talvez seja a parte mais importante de qualquer planejamento que você vai fazer, principalmente do planejamento de gestão de crise, que é você sentar com a tua equipe, com a galera toda, e falar, pessoal, olha só, como que a gente vai fazer isso? Quais são os recursos que a gente tem? O que a gente vai priorizar aqui? Quais são os produtos que a gente tem que a gente consegue priorizar? Ou quais são os novos produtos que a gente consegue criar, que a gente consegue colocar aqui dentro da nossa linha com todos os recursos que a gente tem e tal, e colocar uma ordem nisso. Se você simplesmente sai executando, você vai pisar na bola, você vai... esses dias, inclusive, eu publiquei uma matéria lá na agência de bolso, onde eu estava falando sobre a Magazine Luiza e do quanto que a Magazine Luiza ela é hoje a marca com a melhor reputação durante a pandemia. As ações que a Magazine Luiza tomou durante a pandemia, todas elas foram muito planejadas, muito bem coordenadas. Então ela lançou um novo marketplace para os microempreendedores poderem divulgar os produtos, ela fez as doações, e aí se você for olhar as ações da Magazine Luiza, tá voando o negócio, né? E ao mesmo tempo, se a gente pega, por exemplo, um Madeiro, que teve um posicionamento completamente sem estratégia, que o CEO foi lá, gravou um vídeo, publicou na internet, é isso daí, você percebe o quanto que é importante um planejamento por trás, né? Porque, vai lá, as duas empresas tinham potencial para trabalhar uma ação de marketing efetiva, coordenada, etc. As duas empresas estavam passando por problemas bem parecidos, porque trabalham com o público final ali e tal, mas só o fato delas coordenarem e planejarem de maneira diferente as ações já fez tudo diferente, né? Planejarem de maneira diferente não, porque eu acho que no caso do Madeiro nem foi planejado o negócio. Então você parar 10 minutos... o ideal é que seja mais tempo, mas se você parar no mínimo 10 minutos para parar, o que é essa ação que eu tô fazendo? Vai repercutir? O que isso pode me trazer de benefício? O que isso pode me trazer de malefício? E será que isso vale a pena? Já muda completamente o jogo, né? Você fazer ali, eu falo muito de fazer uma análise SWOT, tipo força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Você definiu isso, você já tem aí metade do jogo ganho. E o quarto ponto é que não é uma onda para ser surfada, né? Eu já vi, cara, eu tenho uma coleção aqui de posts salvos no meu Instagram de empresa que fala promoção coronavírus, e é isso daí. Por favor. Na minha cidade aqui, essa semana, teve uma festa que era o Funk Vírus. Meu Deus. Né? Porque eles começaram a liberar as coisas. Enfim, bateu a polícia lá, não deixaram rodar o negócio, mas teve a festa Funk Vírus, cara. E não é uma oportunidade para ser surfada, né? Você tem que pensar que a gente tem aí 30 mil mortos enquanto a gente está gravando esse negócio. Não é algo que você tem que utilizar
para tirar lucro. Justamente, acho que isso está muito alinhado com o primeiro. Se você puder ajudar de alguma forma a comunidade, como a gente está fazendo aqui, produzindo conteúdo, ou, sei lá, ajudando de alguma outra maneira, show de bola, tá tudo certo. Se você tiver que continuar vendendo teus produtos, continua vendendo teus produtos. Não é errado você ganhar dinheiro nesse momento, mas é completamente errado você utilizar o momento para simplesmente querer ganhar dinheiro, ou querer se aproveitar de um momento da dor, da crise de alguma maneira, né? Então eu acho que se tiver esses 4 pilares, você parar para refletir um pouquinho em cima de cada um deles, nossa, você já tá aí, com certeza você já tá na frente de vários dos seus concorrentes. Sim. Uma coisa ali na retenção, né, que você estava comentando, a gente aqui, pelo menos no CS, a gente tem muito trabalho de mostrar para o cliente o valor, né, do serviço, dar total usabilidade para ele utilizar, para que ele não chegue, né, até a retenção, para que ele consiga usar de maneira total, assim, os nossos serviços, porque realmente a gente quer mostrar o valor, né, que a gente tem e que ele entenda esse valor e que ele consiga deixar o sucesso, o negócio dele, né, de forma perfeita, que rode e que ele consiga alcançar os objetivos dele. Então, acho que vai muito em encontro disso. E eu trabalho muito com consultorias para algumas startups e tal, e é dito e feito, as empresas que investem, vai lá, igualmente eu diria, no setor de vendas e de sucesso do cliente, tem um resultado muito maior do que aquelas empresas que investem só em vendas, porque daí tu tá colocando em vendas, tu tá colocando o cliente para dentro, mas o teu funil tá furado, e lá no final tem um monte de cliente saindo, a tua taxa de churn é gigante. Né? Então não adianta, por que você vai gastar mais dinheiro colocando o cliente para dentro se você pode simplesmente, vai lá, contratar um encanador que vai tampar esse buraco e não deixar os seus clientes saírem, né? A gente está trabalhando atualmente com 3 funis, né? O pessoal de WordPress, o Cloud e a revenda. Eu lido diretamente com os clientes de WordPress, então eu tenho mais um embasamento nessa área. Recentemente eu tive um cliente que ele tinha uma imobiliária, né? Ele tem uma imobiliária. E ele falou assim, Débora, como fechou? A gente não pode abrir o comércio. Eu estou tentando fazer o site rodar para fazer aquelas amostras virtuais, alguma coisa assim, eu não sei o nome correto, mas que ele mostra todo o apartamento para a pessoa pela internet. E aí ele contratou para digitalizar totalmente o negócio dele, e daí ele falou assim, se der certo essa questão da imobiliária ficar digitalizada, eu pretendo contratar uma revenda e já começar a desenvolver site para as outras pessoas. Então, é a oportunidade que o pessoal encontrou de colocar todos os projetos que estavam no papel para colocar no ar, né? Isso deu uma luz, querendo ou não, pro pessoal aí dos negócios. Sim. Uma evolução, uma digitalização compulsória dos negócios, né? Você simplesmente, se quiser sobreviver, precisa se digitalizar agora e é isso que vai acontecer. O primeiro passo ele tá dando, que é fazer a contratação e botar pelo menos uma página inicial da empresa dele no ar. E aí as outras coisas que estão vindo, ele não pode ter uma expectativa que vai ser de uma hora para outra, que vai estar tudo no ar, que vai estar tudo bombando, que não é. Então a gente sempre deixa bem claro que é uma coisa que vai ser construída aos poucos, mas que o primeiro passo é sempre fundamental, né? E eles gostam dessa realidade, assim, de não ter essas promessas que não vão ser cumpridas, né? E uma coisa importante é que justamente eu acho que a gente pode trazer muito do aprendizado do mundo de startups, porque eles têm várias listões que a gente consegue tirar aí da gestão de crise. Na gestão de crise, se você tem que controlar cada centavo que você vai investir e direcionar isso, é muito importante que você faça um MVP de tudo que você vai executar. Né? Então, por que eu vou gastar agora 15 mil reais para desenvolver um e-commerce se eu nunca vendi nada online? Então, primeiro você testa, vende para uma lista tua no WhatsApp, depois você vai evoluindo aos poucos, coloca teu produto no Mercado Livre, contrata um sisteminha de loja ali que vai facilitar as tuas coisas, e depois para você desenvolver e contratar um desenvolvedor e fazer um negócio 100% personalizado e tal. Vai indo com calma, né? Você não pode dar um passo maior que a perna aí, porque senão você vai estar queimando dinheiro. Então, vai com calma, executa cada passo de uma vez aí e testa, valida, para ver se você tá pronto também. Às vezes você cria uma mega estrutura de vendas, você consegue vender pra caramba e daí você não tem logística para entregar isso. Então, planejar, acho que é fundamental. Então, passando para uma outra parte que também tem ali no site de vocês,
que é as 5 perguntas antes de entrar em desespero. Por sinal, só essa chamada eu já achei muito boa. E o que tu pode falar dessas 5 perguntas ali que você sugere no site? É importante que você se faça muitas perguntas. E eu acho que nesse momento, talvez as perguntas sejam mais importantes do que as respostas. Porque você não vai ter resposta para tudo. Mas só o fato de você estar perguntando, de você estar se provocando nesse momento agora, isso já vai te direcionar e já vai fazer você refletir sobre coisas que você nunca tinha refletido antes e que talvez teus concorrentes não estejam refletindo. E eu acho que é isso que vai diferenciar muitas empresas daqui para frente, né? Então, uma coisa que você tem que ter super em mente, primeira pergunta que você tem que se fazer, qual que é o tamanho do teu problema? Né? Então, tem empresas que estão sofrendo mais, tem empresas que estão sofrendo menos. Por exemplo, na agência de bolso hoje, eu trabalho com produtos digitais e tal. Eu tive uma queda nas minhas vendas, porque as pessoas estão mais receosas de gastar, mas eu estou sofrendo muito pouco, se eu comparar com várias empresas de outros colegas meus e tal. E aí, beleza, eu tenho um tamanho do meu problema. O tamanho do meu problema é esse daqui, não é muito grande, tal. O quanto que isso pode evoluir? Se a quarentena se prolongar por mais 3 meses, né? Se tal coisa mudar, se surgir um outro player no mercado, e daí eu começo a pensar em vários cenários. O quão grande é o meu problema, o quão grande o meu problema pode ficar no futuro. Quanto que eu tenho de caixa para me manter se as coisas continuarem como estão? Quanto de caixa que eu tenho para me manter se as coisas piorarem? E se as coisas melhorarem? Enfim, você vai propondo esses cenários, mas a primeira coisa é definir qual que é o tamanho do teu problema. Depois, quem é que pode te ajudar a superar esse momento? E eu acho que isso é muito importante, porque é muito difícil a gente passar por um momento difícil como esse sozinho. Então, é a tua equipe, é a tua família, são os teus amigos, que recursos que eles têm, que conhecimentos que eles têm para te ajudar a passar por esse momento. E senta com a galera e faz um brainstorm ali, joga num quadro branco. Galera, ideias de novos produtos, ideias de novas fontes de receita. O que a gente consegue cortar de custos? Se você pensar sozinho, você vai encontrar poucas soluções. Se você for multiplicando as pessoas, você vai multiplicando a quantidade de soluções que você vai encontrar para um mesmo problema. E quanto mais soluções você tem para um problema, mais fácil fica de você encontrar a melhor solução para esse problema, né? Então, essa seria a segunda pergunta que você tem que fazer. A terceira pergunta é qual que é a saída de emergência mais próxima. E ela vai vir justamente de você fazer as conexões dessas duas primeiras perguntas. Beleza. Se o meu negócio realmente estiver falindo, estiver tudo caindo e tal, qual que é a saída de emergência mais próxima aqui? O que eu consigo fazer de mais rápido que vai me gerar um maior esforço? Então, se você jogar aí no Google, você vai ver uma matriz de esforço versus resultado, né, que são 4 quadrantes, e você vai posicionando as suas ideias dentro desses quadrantes de acordo com o quanto de esforço que cada ideia dessa depende e de quanto resultado que essas ideias dependem. Para ser executados. E aí você vai chegar ali um desses quadrantes vai ter as ideias que você tem menos esforço e mais resultado, certo? E é nisso que você precisa trabalhar. Essas são provavelmente as tuas saídas de emergência mais próximas. Então, dá um exemplo aqui só para ficar claro para a galera. Então, por exemplo, para mim, Vinícius, da agência de bolso, é muito fácil eu desenvolver um novo produto, um novo curso online e começar a vender, por exemplo. Então eu tenho um pequeno esforço e um resultado muito grande, porque eu consigo vender isso e criar mais uma fonte de receita para mim. Para você que trabalha em uma agência de publicidade ou tem algum outro negócio, vão ser outras coisas. Então, para o cara que tem a pizzaria, talvez seja menos esforço e mais resultado para ele abrir um novo canal de delivery ali, começar a vender pelo WhatsApp com desconto, qualquer coisa do tipo. Então, beleza, depois que você enxergou a saída de emergência mais próxima, você precisa definir qual que é o teu produto ou serviço que está sendo mais afetado. Justamente para que você consiga trabalhar bem essa solução que você propôs. Então, dentro da agência de bolso hoje, eu tenho produtos que foram mais afetados. Eu tenho um curso de vendas, por exemplo, onde eu basicamente ensino como vender presencialmente, que é um curso que foi super afetado agora. Mas eu tenho cursos que não foram tão afetados. Eu tenho produtos que não foram tão afetados, onde inclusive eu falo sobre gestão de crise e tal. E esses eu consigo focar muito mais nisso e deixar aqueles produtos que estão sendo mais afetados em segundo plano. E a partir do momento que eu sei qual produto está sendo mais afetado, menos afetado, eu consigo prever cenários para ele também de como ele vai se desenvolver ao longo da crise e como vai ser a recuperação dele depois da crise. Então, por exemplo, o meu curso de vendas agora, beleza,
ele está sendo prejudicado porque as pessoas não estão podendo... Primeiro, que eu não estou aconselhando as pessoas a vender, estou aconselhando a trabalharem mais a retenção. E segundo, que ele é um curso essencialmente presencial. Agora, se a gente parar para pensar, no cenário dele depois da crise, as pessoas vão precisar de mais clientes depois que tudo isso passar. E talvez elas precisem de um curso de vendas para ajudar elas nisso. Né? Então, ele é um produto que eu não vou cancelar e abandonar ele completamente agora, mas eu vou dar um stand-by nele para trabalhar ele melhor no futuro. E isso você vai ver com 1 milhão de produtos e soluções diferentes que você vai ter no teu negócio. O que cada um, qual que é o papel de cada um desses produtos, qual que está sendo mais afetado, menos afetado, qual que eu consigo direcionar o meu esforço agora, né? E a quinta pergunta seria o quão dedicado você está a superar isso, e essa é uma daquelas perguntas mais filosóficas e tal, né? Você precisa parar realmente para imaginar cenários e se dedicar a isso. Então, o plano de gestão de crise, ele não é um negócio que vai ser feito por uma pessoa, então não é algo que você vai pegar ali o teu estagiário e falar, faz um plano de gestão de crise para mim, e ele vai te entregar aquilo dali no final do dia e vai estar pronto. É um negócio que envolve várias pessoas e que envolve muito esforço. E se o teu negócio depende disso, eu acho que faz total sentido você parar para realmente se dedicar a isso, né? Então, o quão dedicado você está a superar isso, eu acho que essa é uma pergunta bem importante que você tem que se fazer e se fazer para sua equipe também. É importante que todo mundo vista a camisa nessa hora. Já teve algum cliente que tu teve contato, que viu que já estava nessa fase do desespero, que ele estava refletindo sobre se valia a pena ter algum produto com a King ainda, que ele estava com medo de não ter mais aquele produto, não ter uma utilidade naquele produto? Sim, até o cliente ele ainda não foi para frente, porque ele passou, além do cenário, né, ser bem complicado, ele também não sabia mexer, aí ele tinha contratado diversos cursos que ensinava ele a mexer, só que aí ele acabou não tendo tempo, porque a pessoa que ajudava ele no negócio teve licença maternidade, então ele estava nessa crise, nesse desespero totalmente sozinho, sem ter alguém para ajudar ele, né? E aí até comentei com ele, quem sabe tu dá uma olhada, ver se tu consegue contratar uma empresa que faça isso para ti, mas não desiste, né? Porque o primeiro passo tu já deu, né? Que foi contratar o negócio. E até era do ramo de peixaria, então, tipo, é um comércio, então os comércios já estão com essa barreira de os clientes virem e tudo mais, e aí ele tava nervoso, porque ele, Débora, eu não sei o que eu vou fazer, vou cancelar. Daí eu sei que agora ele tava me chamando esses dias, que ele conseguiu alguém para fazer isso para ele e que tava aberto e ele tava mais calmo. E não sei se tu quer dar um recado final pro pessoal sobre esse apanhado todo de conteúdo. Então, assim, o momento que a gente está vivendo, como eu falei antes, é um momento extremamente único. E a gente pode encarar isso de várias maneiras diferentes. Não é fácil para ninguém, com certeza é complicadíssimo para pessoas em diferentes níveis. Vai ter para pessoas que são mais fáceis, para pessoas que são mais difíceis. Mas o ponto é que a gente consegue tirar tanto ensinamento do que está passando agora para o futuro, que é muito ruim se você não quiser passar por todas essas fases da gestão de crise agora. Então imagina que os ensinamentos que você vai tirar agora, os aprendizados que você vai tirar desse momento que é completamente único, tá? Toda semana saem 10, 15, 20 pesquisas diferentes sobre consumo, sobre comportamento, sobre vendas, sobre como as pessoas reagem a momentos como esse. E você parar para desenhar um plano durante isso e colhendo informações ao longo do processo, vai te colocar com uma vantagem competitiva daqui para frente muito mais alta de quem escolheu não passar por esse momento e quem está só esperando. Não, vamos esperando. Uma hora vai passar, uma hora vai passar, uma hora vai passar. Se você agir proativamente em cima disso, isso vai te dar uma vantagem competitiva muito alta. A gente costuma dizer que daqui a um tempo, principalmente quem trabalha com marketing, né? Daqui, 10 anos, você vai esbarrar com os estagiários no corredor, assim, aí os estagiários vão olhar assim, e vão falar, nossa, aquele cara lá, ele passou pela crise do corona em 2020. Vamos respeitar. O cara trabalhou, teve que trabalhar. E eu acho que vai ser mais ou menos isso, assim, tipo, dá para trazer muito... Eu odeio dizer que dá pra gente tirar um lado bom, dá pra gente tirar algo bom da crise, porque é muito ruim a gente dizer que é bom isso. Mas vai lá, de tudo ruim que a gente pode tirar, pelo menos tem alguma coisinha ali que agrega pro futuro, que é todo esse conhecimento que a gente tá tendo. Então você parar pra planejar uma gestão de crise agora, e tem pessoas que estão fazendo isso sem nunca ter nem planejado o negócio, é muito importante.
Isso vai te ajudar a validar novos negócios daqui para frente, abrir empresa, qualquer outra coisa, e eu acho que esse conhecimento é completamente impagável. Então, Vinícius, muito obrigado pela tua participação. Opa, eu que agradeço. Podem me chamar mais vezes. Valeu. Débora, obrigado também por ter aceitado o convite e trazer um pouco da visão da King para esse gerenciamento de crise. Eu que agradeço, Paulo. E Vinícius, muito obrigada aí pelo conteúdo, foi muito enriquecedor. Um abraço e todos os conteúdos que a gente citou estão na descrição desse vídeo. Até a próxima.